dia, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Metropolitana. Estamos mais uma vez nesta manhã para a Escola Bíblica Dominical. Esperamos que você esteja bem, que a sua família esteja bem e que você possa estar fortalecido na sua fé, na comunhão com Deus e no conhecimento da palavra do Senhor, que é o que vamos fazer nesta manhã. Estamos já terminando o ano, estamos no mês de dezembro, o mês natalino, e nós esperamos que a paz esteja reinando em seus corações nesta manhã. Vamos orar com a irmã Sandra Tocalino. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, venho diante de Ti, meu Deus, te pedir em primeiro lugar perdão, Senhor, pelos meus pecados, Pai, sejam eles conscientes ou inconscientes, Pai. Peço, meu Deus, que o Senhor guarde-nos ainda mais, Pai, assim como tem nos guardado, Senhor, tem nos livrado da peste, Senhor, da peste perniciosa. Pai, o Senhor tem nos livrado, meu Deus, dos nossos familiares, de todo o mal que tem assolado essa terra, Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ser nosso Pai amoroso, nosso Pai protetor, quem tem nos protegido, Pai, e não tem se esquecido de nós. Só tenho a agradecer, Pai. Em nome da Igreja Batista Metropolitana, meu Pai, quero te pedir que o Senhor estenda, Senhor, as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, meu Deus, que o Senhor abençoe essa escola bíblica dominical, que seja um momento, Senhor, de reflexão, de ensinamento da tua palavra, que isso venha tocar nos nossos corações, Senhor, que o Senhor fale conosco através do nosso pregador, Pai. Nós mais uma vez te agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. E cumprindo as suas escrituras, Senhor, assim como o Senhor nos deixou a orientação que no mundo teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Que tenhamos bom ânimo, Senhor, porque nós venceremos esse mal aqui nessa terra, assim como o Senhor venceu e tem nos ensinado, nos ensinou e tem nos ensinado. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Está chegando o fim de mais um ano, já sinto um clima de Natal. A família reunida, isso é muito legal. Todos agradecendo a Deus pelo bebezinho que nos deu. Ouça
te desejo um Feliz Natal. Em tudo que você sonha, no ano novo possa realizar. É Natal, Feliz Natal. Vamos festejar com alegria, vamos cantar, que o ano novo já vai chegar. É Natal, Feliz Natal. Vamos festejar com alegria, vamos cantar, que o ano novo já vai chegar. Vamos festejar, vamos cantar, que o ano novo já vai chegar. Feliz Natal, Feliz Ano Novo! Se Deus fizer, Ele é Deus. Nós vamos estudar nesta manhã com o irmão Moisés, que trará para nós o ensino e as considerações sobre o nascimento de Jesus. Estamos no espírito natalino e esperamos que você esteja aí também, na sua casa, participando conosco. Então fica conosco agora com o irmão Moisés. Bom dia, caros irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da Bíblia, estudo da Palavra de Deus. E hoje, como a Judite anunciou, nós vamos tecer algumas considerações sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Esse Natal, ele promete ser daqueles mais memoráveis natais da nossa vida, graças ao coronavírus. Nós, adoradores de Jesus, vamos ver muitas celebrações da encarnação de Jesus em quarentena. Viagens, reuniões familiares serão canceladas e até mesmo encurtadas. Isso por causa da pandemia. Mas, mesmo assim, vamos comemorar um aniversário, o Natal de Jesus. E a Praça da Manjedoura também, lá em Belém, promete ser algo assim, de uma quietude soberana, como também muitas igrejas ao redor do mundo todo. Aliás, na nossa igreja, aquele tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor, terá, na verdade, mais significado do que uma angústia global, do que a paz celestial. Cânticos, sermões online é o que nós vamos perceber, e até mesmo as compras de Natal, tudo online nesse ano. Então é um Natal completamente diferente e memorável mesmo, diferente de todos os natais que nós já vimos anteriormente. Mas a manjedoura, pensar nela, naquela manjedoura, ela mesmo nos desafia a acreditar que o melhor ainda vai acontecer conosco. Nós que cremos nesse Deus encarnado, nesse Jesus que veio lá dos céus à terra, nos lembra a manjedoura que o que Deus já fez por nós, o que está fazendo e ainda o que fará. Nós, pensando na primeira vinda dele como um bebê, como um recém-nascido, sendo amamentado pela sua mãe lá na manjedoura, lá em Belém, nós pensamos na outra volta dele, quando ele vier como o Rei verdadeiro de todo o universo. E nós sabemos que os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas esperanças também deste ano de 2020, muitas delas estão abaladas, mas elas serão sempre atendidas através das nossas orações, no nome desse Jesus, desse Deus encarnado, esse Deus que nasceu para nós, passando por todos os limites
que a sua encarnação impôs. Como homem, ele sofreu tudo que nós sofremos, ele sofreu angústia, ele sofreu tristeza, ele chorou, ele passou por dificuldades desde o seu nascimento. Mas ele é totalmente Deus. É o Deus mediador que vai e está intercedendo por nós nas nossas orações, fazendo com que nossas esperanças e também nossos medos atuais dessa situação tão difícil possam ser consolados, possamos ser consolados, possamos ser fortalecidos por esse Deus encarnado. Nós temos alguns textos nos quais podemos meditar a partir de agora. Eu vou pedir a Judite que faça essa leitura. São 2 textos lá do Velho Testamento e 2 textos de 2 evangelistas diferentes que escreveram em épocas diferentes. Um pesquisador nato, Dr. Lucas, e Mateus, um cobrador de impostos, que fez suas pesquisas também e escreveu a biografia de Jesus. Começando os 2, é claro, nós sabemos que eles foram inspirados por Deus para narrar os fatos que hoje nós vamos meditar. Ouçamos, pois, a Judite lendo. Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Lucas 1:28-34. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? Mateus 1:18-25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria, sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Duas profecias lidas pela Judite
uma em Isaías, 700 anos antes de Cristo. E de Miqueias também, mais ou menos, nesse tempo, 700 anos, os dois profetas, eles eram contemporâneos, um no Reino do Norte e outro no Reino do Sul. E também foram lidos dois trechos, o de Lucas e o de Mateus. Esses dois trechos contam o início da história do nascimento de Jesus. Contar aos outros a história de Jesus, que é mais ou menos o que nós pretendemos hoje, com algumas considerações, é um grande privilégio para nós. E nós devemos contar essa história a todo mundo. Mas permita-me hoje, meus irmãos, elaborar alguns fatos desses aspectos dessa história maravilhosa. Primeiramente, eu quero que você observe o seguinte: há um cruzamento de linhas e barreiras entre os personagens que participaram desse nascimento. Personagens desse nascimento naquele dia lá em Belém. Nós temos jovens e velhos participando do nascimento de Jesus. Maria e José e o bebê recém-nascido eram bem jovens. Maria era jovem e José também era jovem. Mas nós temos Simeão e nós temos Ana lá no templo. Além de Zacarias, um sacerdote idoso, que foi o pai de João Batista. E Isabel também, idosa, e era estéril. Tudo prometido para eles, e eles participaram ali do nascimento de Jesus. Mas temos também ricos e pobres. Os magos que vieram lá do Oriente eram riquíssimos, trouxeram ouro, trouxeram especiarias caríssimas lá quando foram visitar a Jesus. Eles eram ricos, mas quem eram os pobres? Eram José e Maria e Jesus, pobres. Por que nós achamos e sabemos que eram pobres? Nós temos relatos no Evangelho que quando eles foram apresentar Jesus lá no templo ao sacerdote, eles não tinham dinheiro nenhum para oferecer aquele sacrifício que Moisés determinara. E levaram lá um casal de pássaros, de pombinhos, na hora da oferta, que era uma coisa assim muito barata e custava muito pouco. Logo não tinham dinheiro, eram realmente pobres. Mas nós temos judeus e gentios também. Quem eram os gentios? Os magos, que participaram do nascimento de Jesus. Não eram judeus, mas tivemos também os judeus que estavam em volta, mas não participaram do nascimento, a não ser aqueles que eram os pastores aos quais foram foi anunciado o nascimento de Jesus. Mas temos também personagens outros na história do nascimento de Jesus. Nós temos os anjos, que são figuras elevadíssimas. Anjos eram criaturas celestiais. E temos também pessoas de baixo nível, que eram os pastores. Esses pastores eram aqueles que tinham uma profissão não muito honrosa naquele tempo, eram profissões quase que sem muita qualificação. Quem não era um profissional qualificado acabava se tornando um pastor de ovelhas. Não eram muito admirados naquele tempo. Boas profissões eram aquelas romanas e principalmente aqueles que participavam do exército romano. Os pastores ouviram a mensagem dos anjos e deixaram suas ovelhas ao relento e sob os cuidados de Deus e foram rapidamente a Belém para ver o menino Jesus. E depois contaram essa história.
Eu disse agora há pouco que contar história é um privilégio grande para nós. Os pastores foram os primeiros a contar a história. E contar a história essas histórias chegaram aos ouvidos dos nossos evangelistas, que anotaram tudo para a nossa alegria, nossa felicidade e para o nosso conhecimento. Agora, no entanto, parece que Maria e José não contaram muito para ninguém aquelas apresentações e aparições dos anjos para eles, porque eu acho que era uma aparição tão espetacular que, se eles contaram para poucas pessoas, e devem ter contado também essa história para os evangelistas que anotaram tudo. Isso tudo nós sabemos que são histórias que foram preservadas pelo Espírito Santo para nós tomarmos conhecimento. Acho que o único que não teve muito que contar e nem pôde contar foi o próprio Zacarias, que nós temos conhecimento desse sacerdote aí, que quando o anjo falou para ele que ele ia ser pai, ele praticamente duvidou: como vai ser isso? Eu sou idoso, quase que as mesmas palavras de Abraão e de Sara. E aí a língua dele ficou presa e ele saiu do templo sem poder falar e contar para ninguém. Mas o Natal nos faz lembrar muitas coisas, principalmente do nosso Deus Emanuel, que não é propriamente somente um Deus conosco, não é um Deus que nos fez, ou um Deus que só pensa em nós, ou um Deus que está sobre nós, mas é um Deus que está em nós. E esse Deus conosco, esse Deus em nós, é o Deus que estará sempre conosco. Ele mesmo prometeu lá, quando se despediu dos seus discípulos, ele disse: eu estarei convosco para sempre. E esse, eu ouso até dizer, ele está conosco, mas ele está em nós, vive em nós. E nós vamos considerar hoje, baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, mais alguma coisa sobre essa história do Natal. O que nós queremos considerar inicialmente é que os magos não eram reis. Pelo menos a Bíblia não diz que eles eram reis. Lá, conforme está narrado em Mateus 2, capítulo 2, versículo 1, ele diz que uns magos vieram do leste, lá do oriente, para o ocidente, lá para Jerusalém. Olha que coisa impressionante. Eles foram para Jerusalém procurar a Jesus. Esses magos não eram reis. E eles, na verdade, quando chegaram a Belém, eles não foram mais para o estábulo. Diz Mateus, no capítulo 2, versículo 11, que eles foram para a casa onde estava José e Maria e o menino. Por que eu quero ressaltar isso? Isso está na Bíblia. Porque nós recebemos muitos cartões de visita, de Natal, em que mostram os reis, os magos como reis, como muitos deles com uma coroa na cabeça, e visitando José e Maria lá no estábulo, e tem ali alguns animais. Mas eles foram para a casa onde estava José e Maria, lá em Belém. Então, esses cartões, eles na verdade não contam a realidade bíblica. Não há relato na Bíblia de que havia gado lá no estábulo, e também os magos foram para a casa onde estava José e Maria. O que nós sabemos é que Jesus nasceu num estábulo.
e foi deitado como berço primeiro a manjedoura, um local onde os animais faziam suas refeições, comiam a sua ração. Isso está na Bíblia. Então, conforme está na Bíblia, nós temos essas duas colocações. Agora, é muito importante saber que isso tudo foi predito, como leu a Judite, lá no Velho Testamento. A profecia de Isaías fala lá no capítulo 7, 14, que a virgem conceberia e teria um filho, e ele chamaria Emanuel. E no capítulo 9, versículos 6 e 7, um menino vos nasceu. Então, está claro que haveria de nascer uma criança. E Miqueias, que é um profeta que a gente quase não consulta e não ouve muitas pregações sobre a sua profecia, ele fala que haveria de nascer um governante sobre Israel. Agora, me permita ainda ressaltar uma coisinha sobre José. José, conforme Mateus 18 a 25, e lido também pela Judite, de 28 a 34, e 18 a 25, José era, vamos dizer assim, de poucas palavras, não dialogava, não falava muito, mas ele era de ação. Quando o anjo falou em sonhos, ele simplesmente levantou e passou para a ação, aceitando Maria como a sua esposa, cumprindo aquilo que o anjo havia orientado. Isso é uma lição para nós. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é muito importante que nós obedeçamos imediatamente. Vamos ficar atentos a isso, para que não sejamos omissos na hora em que sentimos a vontade de Deus falar em nosso coração. Pode ser através até de um sonho, mas muitas vezes através da palavra de Deus que fala aos nossos corações e também muitas vezes através de uma pregação de um pastor. A outra coisa que eu quero considerar também, lida pela Judite, é que em Lucas 1, de 28 a 34, nós percebemos que já Maria era diferente de José. Ela era alguém que considerava bem as coisas. Veja bem, quando o anjo Gabriel fez um anúncio oficial a ela, ela pensou, falou, mas como isso vai se dar? Eu sou virgem. Isso, como é que é? Não estou entendendo. Então, o anjo explicou para ela direitinho. E há uma outra situação, quando os pastores foram até Maria para ver Jesus, Maria ouviu aquilo tudo que os pastores contaram. Olha só, os pastores eram contadores de história. Os anjos tinham contado uma história para ele. Olha, nasceu Jesus e essa é uma notícia muito boa para todo mundo, para todas as pessoas. Vão lá, confiram lá. Vocês vão encontrar uma criança envolta em sonhos, em panos. E aí eles contam isso para Maria, e Maria pensa bem e até ela considera tudo isso em seu coração. Percebemos que entre José e Maria há dois personagens aí escolhidos por Deus, um de ação e outra que é Maria, em que ela considerava sim tudo em seu coração como uma serva fiel do nosso Deus. Um outro aspecto dessa anunciação dos anjos aos pastores me chama a atenção duas coisas. A primeira delas é que os anjos, anunciaram aos pastores, mas não lhe ordenaram nada, apenas instruíram como eles encontrariam o bebê, Jesus, o Salvador, envolto em panos. E eles foram rapidamente, imediatamente,
para anunciar a Maria como eles tomaram conhecimento do nascimento de Jesus. É interessante a gente pensar que eles cumpriram rapidamente o seu mistério, a instrução, e foram até Maria. A outra observação que eu quero colocar é que não houve aparição nenhuma de estrela alguma para os pastores, como um dos hinos que nós cantamos. Não é, na verdade, uma observação para depreciar o hino, mas nós cantamos aquele hino, O Primeiro Natal, lindíssimo, um hino lindíssimo. Um anjo proclamou o primeiro Natal. Foram os anjos que proclamaram. Foi a primeira mensagem de Natal, foi feita pelos anjos. Eu diria até que foi a primeira pregação pública do Natal. A primeira pregação pública aos pastores, num templo que era ao relento. E os pastores, deixando as ovelhas ao relento, aos cuidados de Deus, eles não olharam para cima para ver uma estrela, porque não existia estrela. O texto diz que uma luz brilhante ficou ao redor deles e eles ficaram apavorados, um susto, evidentemente, que tomaram naquela hora, mas os anjos tranquilizaram, deram o recado para eles, anunciando que Jesus havia nascido, aquele Jesus prometido, que eles conheciam as profecias e a promessa, e instruíram a eles como encontrar Jesus lá em Belém. Foram apressadamente, procuraram e encontraram a Jesus. Mas não viram nenhuma estrela como nós cantamos. Esse hino, inclusive, está sendo modificado por muitos autores, letristas e estudiosos e teólogos, porque lá na terceira estrofe nós cantamos: e de súbito no céu uma estrela surgiu. Não, ela não surgiu para os pastores. Essa estrela apareceu alguns meses depois para os reis magos, que foram até Belém, procurar a Jesus também. Mas antes eles foram a Jerusalém. A terceira estrofe diz assim: tendo visto a clara luz dessa estrela sem par. Não houve estrela nenhuma para os pastores seguir. E ainda na quarta estrofe diz assim: a estrela apareceu e os pastores guiou. A estrela guiou os reis, os magos, não, na verdade não eram reis, os sábios do Oriente que vieram procurar Jesus. Mas permita-me também apresentar uma outra coisa que essa história nos aponta. Há uma intriga, uma grande intriga nessa história. Os magos, os sábios, eles viram lá a estrela e foram até Jerusalém para procurar o que era nascido, como eles já conheciam os textos bíblicos, as profecias. Diz aí os historiadores e teólogos, os nossos profundos estudiosos, que com certeza eles vieram lá daquela região da Pérsia, como no tempo de Daniel, haviam os astrólogos, astrônomos, estudiosos e sábios que estudavam os fenômenos nos céus. E eles perceberam uma luz muito fulgurante. E seguiram essa luz porque ela estava dando alguma informação misteriosa para eles. E eles conferiram com as profecias, conheciam as profecias, tinham muito conhecimento da Bíblia, das profecias. Evidentemente, eles concluíram que poderia ser aquele
que governaria Israel, governaria o povo de Israel, como Miqueias profetizou. E devia ser naquela direção, na direção do Ocidente. Eles vieram do leste para o oeste, seguindo a estrela. É muito interessante nós pensarmos que eles não foram para Belém. A estrela poderia estar até já apontando para Belém, mas eles confundiram as coisas e foram para Jerusalém. Qual era a dedução deles? A dedução desses magos, desses sábios, e providência divina de esses magos irem até Jesus, e nós vamos ver em seguida, eles foram até Jerusalém porque se era um governante que deveria surgir para governar o povo judeu, o povo de Israel, ele deveria nascer em Jerusalém, capital de Roma, capital do Império. Então foram para Jerusalém para procurar Jesus. Ora, se eles foram para lá, começou uma grande intriga nessa história, exatamente no nascimento de Jesus. O drama cósmico começa a acontecer aí. De um lado nós vemos o céu se abrindo para Jesus nascer, para Jesus vir ao mundo. Era os céus anunciando a chegada do Filho de Deus para pôr os pés na terra. Mas de outro lado, as forças do inferno estão se dirigindo também para Jerusalém, para se opor ao nascimento de Jesus. Temos aí essa intriga nos céus e na terra de um inimigo sério que é Satanás, que é o diabo, que tem conhecimento das Escrituras e tem conhecimento das profecias, mas não tem conhecimento das providências divinas que a onisciência, a onipresença e a onipotência está trabalhando para decidir e dirigir o nascimento de Jesus Cristo. Batalha espiritual e humana começa nesses dias do nascimento de Jesus e continuou pelos séculos e séculos, nesses 2000 anos seguintes. Nós enfrentamos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que Jesus enfrentou ao nascer. É realmente uma batalha travada desde o nascimento até agora. Batalha das forças do mal contra as forças do bem. E nós estamos presenciando isso até hoje. O evangelista Mateus narra com muita propriedade o que estava acontecendo. Jerusalém, com a chegada daqueles visitantes ilustres, esses magos e sábios, está em polvorosa. Por quê? Esses magos, esses visitantes, chegam ali e começam a perguntar em todos os pontos da cidade, pontos de serviço e até mesmo as lojas de conveniência daquela época que estavam servindo a população ali naquela capital, dizendo: onde está? Onde está ele? Quem? O que é nascido o rei dos judeus, o prometido. Nós vimos a sua estrela, a estrela dele brilhou e nós seguimos e viemos até aqui e queremos saber. E essa notícia corre de boca em boca e chega ao governador da Judéia, lá em Jerusalém. Que? Nascido o rei dos judeus? Aqui eu não tenho conhecimento. Mas que profecia é essa? Então Herodes chama os teólogos daquela época, os líderes e os professores de teologia daquela época, diz: que história é essa que tem um rei prometido aí e que há de nascer? Ah, sim, tem sim. E aonde que está
essa profecia? Está em Miqueias. E era exatamente a profecia que os magos haviam estudado e lido lá no Oriente e caminharam para Jerusalém. Olha só, eles foram até Jerusalém. Jerusalém dista de Belém cerca de 142 quilômetros. É uma distância até razoável para alguém que tem uma forma física muito boa, mas dá para percorrer 140 quilômetros numa jornada, e nós vemos aí tanta gente fazendo isso. Muitos vão até Aparecida do Norte, outras cidades, e fazem questão de ir até a pé. Mas eles estavam caminhando, talvez em camelos mesmo, que era a condução da época, e poderiam ir direto para Belém, mas foram. Isso, na verdade, acontece, e a gente percebe que a providência de Deus estava dirigindo todos esses acontecimentos. Quando Herodes chamou, ele imediatamente toma uma decisão que também é profética, de perseguir e descobrir esse Jesus, que seria o rei dos judeus, que estaria nascendo lá em Belém. Se os sábios não sabiam onde que era, acabaram sabendo, tomaram conhecimento e resolveram então ir para Belém, essa caminhada demorada, para fazer a visita a este Jesus, o qual eles queriam conhecer e adorar. E aqui uma observação: esses magos também, eles tinham conhecimento das Escrituras, eles tinham também a certeza de que Jesus, o rei dos judeus, deveria nascer, porque a estrela estava apontando realmente para um acontecimento sobrenatural, e devia ser isso. Mas o conhecimento sem a fé não leva a nada. Muitos têm conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, muitos têm conhecimento das Escrituras, mas não adquiriram ainda a fé, a crença nesse Jesus, nesse Deus, e ainda por essa razão o Espírito Santo não age no seu coração, e esse conhecimento não é transformado, não é transmudado em uma certeza absoluta de que Jesus é o Salvador. Fé sem conhecimento não leva a nada. Ou uma promessa das Escrituras no coração também não leva a nada, se essa promessa não estiver acrescida da fé naquele que prometeu. Mas eles foram até Belém. Diz as Escrituras que eles não foram lá no estábulo em Belém. Eles foram à casa onde estava Maria e José e o menino. E eles chegaram, a história nos conta que chegaram e ofereceram as suas dádivas. Eles não vieram visitar Jesus de mãos vazias. Por isso que a tradição, e por isso que as deduções são de que eles eram nobres, sábios e ricos. Mostra aí a providência divina de Deus para destacar 3 sábios para visitar aquele casal pobre, como eu já disse, esse Jesus pobre, que nasceu numa manjedoura, não nasceu num berço rico. E eles foram até Jesus com as suas dádivas, porque sabiam que Jesus era merecedor, além de presentes preciosos, merecedor da sua adoração.
E eles se curvaram a esse Jesus e trouxeram ouro, incenso e mirra. Nós, quando dizemos que eles eram pobres, é porque lá no Levítico 12, versículo 2, tinha a instrução de Moisés de como que deveria ser oferta quando o filho nascia. E era uma oferta de cordeiro, sem mácula, oferecido como sacrifício. Mas esse jovem casal, levou um casal de pássaros, como Lucas 2:24 narra. E Mateus, após contar essa visita dos visitantes do Oriente e seus maravilhosos presentes, ele conta algo interessante para nós, que imediatamente o Senhor falou com José em sonho. Olha, isso me leva a deduzir uma coisa. Os magos levaram ouro. Por que ouro? A teologia da prosperidade peca aqui, nesse momento. Se Jesus era pobre e ele recebe ouro, há uma necessidade aí, há uma importância de Deus colocar nas mãos desses sábios ouro para levar para José e Maria. Trouxeram como presente para José e Maria e para Jesus, porque eles teriam necessidade desse ouro. Porque eram pobres e iriam fazer uma viagem até o Egito. Havia necessidade de custeio disso. Havia necessidade de custeio nos tempos em que passaria lá no Egito. Eles precisavam da provisão financeira, econômica, para poder fazer essa viagem e fugir com a criança lá para o Egito. Porque Herodes, movido por diabo, pelo Satanás, empreendeu uma caça às crianças daquela idade, de 3 anos para baixo. Leva-nos a ideia de que os magos não chegaram até Belém imediatamente ao nascimento de Jesus. Passou algum tempo e agora a inteligência de Herodes sabe que se ele matasse as crianças de 3 anos para baixo, todas as crianças dali daqueles arredores de Belém estaria matando também o Filho de Deus. Então era necessário a provisão econômica para o casal e Jesus empreender essa viagem e também a sua subsistência nesse tempo que estaria lá até a morte de Herodes. Há uma outra coisa, sendo ouro metal precioso, também podemos deduzir que eles reconheciam a realeza de Jesus acima deles. Logo, eles não eram reis, eles eram sábios, mas estariam diante do rei, e por isso nada melhor do que oferecer o ouro, que era um metal precioso que somente os reis poderiam receber naquele momento. E Jesus foi ali considerado pelos magos como um rei para eles. Mas também ofereceram a mirra. A mirra era o olíbano, uma fragrância ou um perfume caro e muito precioso, que era feito lá naquela região das Índias e na Arábia. Por isso que nós também sabemos que esses magos vieram daquele lugar onde tinha grande quantidade de árvores que produziam essa fragrância. Nada melhor do que uma fragrância como essa, reconhecendo a divindade de Jesus. Somente as divindades, como eles percebiam e entendiam, poderia receber essa fragrância como um presente caro, como aquele também que aquela Maria Madalena, quebrando um frasco de alabastro,
ofereceu para Jesus lá. Era reconhecimento da divindade de Jesus. Mas também a mirra era usada como um óleo de unção ou um antisséptico, um fluido para embalsamento e somente a humanidade de Jesus ali poderia ser reconhecida nesse momento. Eles reconheceram a realeza, a divindade e também a humanidade de Jesus. Ali nesses presentes está sendo mostrado exatamente o Deus homem, o Jesus homem, o Deus encarnado, o Jesus que veio à Terra como Deus, mas revestiu-se da humanidade, sentindo as mesmas coisas que nós sentimos. Presentes trazidos pelos sábios, bem merecedor o nosso Salvador Jesus Cristo. Caros irmãos, caros alunos aplicados, eu disse no início que é um privilégio a gente contar a história do Natal. Nesses tempos de pandemia, pode até parecer que não valeria a pena a gente pensar em alegria, em paz, como anunciaram os anjos naquela noite aos pastores. Trago novas de grande alegria. Ou então pensar que Jesus, o príncipe da paz, o Deus conosco, que foi anunciado por Isaías, e nós já lemos, já estudamos e pensamos tantas vezes. Mas pensar na história do Natal leva-nos a uma responsabilidade muito grande. Exatamente por estarmos vivendo essa situação, essa mensagem deve ser contada e cantada muitas vezes. Esse Jesus, Deus conosco, está presente em nossos corações. E Ele quer nos consolar. Ele quer nos fortificar para vencer esses momentos tão difíceis. E a exemplo de José e Maria, que foram pacientes, persistentes, cheios de fé e dependentes de Deus. José, quando ouviu a anunciação, ele imediatamente aceitou Maria, falou, vai ser assim, ela vai ser minha esposa e eu vou cumprir tudo isso. Foi escolhido como pai de Jesus para abrigar em nossa casa esse Jesus, vou cumprir, vou fazer. Então ele foi dependente. E Maria muito mais ainda, pensando, raciocinando, aceitando no seu coração, falou, cumpra-se em mim, seja eu a serva de Deus, e cheia de fé. Olha, você imagina quanto tempo e como custou aquela viagem de Nazaré para Belém? Sentada naquele burrico, indo passo a passo para cumprir ali aquilo que o rei, o imperador, havia determinado para se alistar, mais grávida, e esse Jesus lá no seu ventre, sofrendo solavancos. Tudo isso a gente tem que pensar, que esse Jesus sofreu, que Maria sofreu, que Moisés sofreu, que o perigo de José e Maria, quando Herodes queria matar, mas tudo isso, por providência divina, foi preservado, e nós temos esse conhecimento perfeito do plano de Deus. José e Maria, cheios de fé, mostram esse exemplo grandioso para nós nesse Natal. E crendo em tudo isso, como nós cremos, que esse Jesus veio e é o nosso Salvador, vamos contar e cantar essa história nesses domingos aí. Esses domingos que precedem o nascimento de Jesus. Vamos humildemente pensar que nós somos servos como José e Maria, para obedecer, para sermos pacientes e persistentes, sabendo que o melhor está por vir. A primeira vinda de Jesus
nos leva a pensar seriamente na sua segunda vinda. Ele veio como criança, sentiu como criança, ele andou como criança, como jovem, e depois assumiu também o seu ministério, subiu aos céus, morreu por nós, voltará, como promessa feita por ele mesmo, mas há de julgar os ímpios, mas há de nos dar o galardão. Se nós somos salvos por ele, por que não almejamos vê-lo face a face um dia? O Natal nos leva a pensar exatamente e termos essa esperança, e cheios de fé, dependentes de Deus, em qualquer circunstância, sabendo que Ele, Jesus, é o nosso Salvador, e a nossa esperança é um dia estarmos com Ele lá no céu, colocando a nossa coroa recebida aos pés dele, para Ele ver em nós que valeu a pena todo este sacrifício de ter vindo a este mundo para nos salvar. E nós podemos dizer também, valeu a pena aceitá-lo como nosso Salvador. Cultuemos a Jesus, cantemos o Natal, adoremos a esse Jesus, louvemos e cantemos esse Jesus, Salvador do mundo, como anunciaram os anjos naquela noite. Amém. Que Deus nos abençoe.